Bom, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do 12º ENES pelo convite e pela viabilização da minha presença aqui. É um prazer voltar aqui a Porto Velho depois de tantos anos. Estive aqui na década de 80, faz bastante tempo. É interessante a oportunidade de regressar aqui. Eu vou falar sobre mapeamento acústico de rios e reservatórios, do estado da arte. Na verdade, talvez o meu título seja um pouco ousado, mas a ideia é essa mesmo, é falar um pouco com vocês sobre as tecnologias hoje modernas, das possibilidades que existem hoje dentro da acústica, né, para mapear rios e reservatórios. Bom, eu sou Luiz Antônio Pereira de Souza, as pessoas comumente me chamam de LAP, são as iniciais aí do meu nome, né? Eu trabalho no IPT já há muitos anos, no Centro de Tecnologias Geoambientais, o CTGEL. Trabalho num grupo que lida com investigação, riscos e desastres naturais. Os meus coautores aqui são três jovens que trabalham comigo, a Larissa, o Felipe e o Samuel. E a ideia então é falar sobre a investigação geofísica de rios e reservatórios. Uma coisa importante que eu queria deixar já assim claro com vocês é a questão dos métodos que se usa para investigar rios e reservatórios, né, que é a sísmica, a acústica na verdade, né? Então são métodos geofísicos que lidam com a propagação do som na água. Esse é um aspecto importante. Existem vários métodos geofísicos, inclusive vários deles são aplicáveis também na investigação de ambientes submersos de uma maneira geral, mas é a sísmica que é aquela que dá o resultado mais interessante, mais quantitativo, e é sobre ela que eu vou falar nessa minha palestra. Outra coisa também importante é investigar um ambiente submerso, um rio, um reservatório, mesmo um mar, né? Você pode abordar o trabalho de investigação sobre pelo menos 3 pontos de vista, né? A coluna d'água, a superfície de fundo e a subsuperfície, né, o subfundo. Eu na minha fala aqui, eu não pretendo, eu vou falar mais sobre como investigar a superfície de fundo e a subsuperfície, né? Eu estou entendendo superfície de fundo como a investigação da morfologia do fundo do rio, do reservatório, né, a espessura da coluna d'água e feições no fundo, contatos litológicos, estruturas sedimentares ou mesmo uma embarcação naufragada, coisas desse tipo. São características, ou a classificação de fundo também é possível, né? São características de uma forma geral que você identifica na superfície de fundo. A subsuperfície, basicamente, quando eu falo em investigar a subsuperfície, eu estarei falando sobre investigar a espessura da coluna sedimentar ou a profundidade do embasamento rochoso, né? Eu não vou falar aqui sobre a investigação da coluna d'água sob esse ponto de vazão, sedimento de suspensão ou mesmo as propriedades da água. Esse assunto já foi bastante abordado por os colegas nossos que me antecederam. Tem vários especialistas aqui no uso de ADCP e outros equipamentos que levantam esse tipo de informação, tá? Toda a minha palestra aqui eu vou estar focado na investigação da superfície e da subsuperfície de fundo. Hoje em dia existem várias ferramentas acústicas que produzem vários tipos de informação da superfície de fundo, né? Tem os sonar de varredura lateral, tem os perfiladores, side-scan sonar, enfim, realmente é um mundo aí de instrumentos acústicos que trazem informações bastante interessantes do fundo de um reservatório, de um rio. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, né? Então, eu vou começar então falando sobre a investigação da superfície de fundo. Quando estamos falando de investigação da superfície de fundo, dois aspectos, né, ou dois conjuntos de informações podem ser individualizados. Aqueles relativos à batimetria e um outro conjunto relativo ao imageamento do fundo. Normalmente, quando falamos em batimetria, nós estamos falando de equipamentos acústicos que lidam com frequência normalmente entre 30 e 400 kHz. Hoje em dia já tem equipamentos que lidam com 700 kHz
E também tem equipamentos que lidam com frequências mais baixas. Normalmente frequências mais baixas estão diretamente relacionadas com investigação de ambientes mais profundos. Então, você vai fazer um levantamento no mar, 1.000, 2.000, 3.000 metros de espessura de coluna d'água, as frequências dos instrumentos acústicos geralmente são menores, né? Mas nesse ângulo, nesse faixa que a gente vai estar conversando aqui, que são rios e reservatórios, normalmente esse espectro de frequência aqui é o que é o mais utilizado. Com relação ao imageamento, quando falamos em imageamento, basicamente nós estamos falando de sonar de varredura lateral. Os sonares de varredura lateral, eles lidam com frequências entre 100 e 500 kHz. Hoje em dia já tem sonares com frequências mais altas, 700, 900, até 1.600 kHz, que realmente criam, e o objetivo é esse, o imageamento, como o próprio nome diz, é criar imagens do fundo de um reservatório ou de um rio. Tá? Nós vamos ver vários exemplos aí nos próximos slides, vamos entrar em detalhe, né, sobre isso. Então, dentro da batimetria, né, dentro daquele espectro de frequências que eu já mencionei para vocês, a gente pode começar a falar dos sistemas monofeixes. Né? Sistemas monofeixes, existem vários transdutores, né, vários ecobatímetros que são caracterizados como sistemas monofeixes. Né? Aqui é um exemplo de um fabricante, que é a Kongsberg Sinrad, que fabrica aí uma dezena de transdutores. O porte deles está diretamente relacionado com a frequência que ele emite e com a aplicação que ele vai ter. Esse transdutor aqui, por exemplo, 38.200 kHz, é um de dupla frequência. Ele emite as duas frequências e registra duas frequências diferentemente no mesmo registro, né? É o sistema que o IPT tem, tá? Esse daqui. Eu, inclusive, recentemente, acho que uma semana atrás, eu estive em São Paulo num evento onde foi lançado o primeiro ecobatímetro brasileiro, o TGE, Eco Sounder Data Logger. Eu achei bastante simpático, tem umas funções básicas interessantes, certamente tem um custo, a relação custo-benefício é interessante, é um equipamento novinho, acabou de ser bolado aqui no Brasil, criado aqui por empresas brasileiras, né? Então o primeiro ecobatímetro brasileiro, não deixa de ser interessante o fato, né? E os sistemas, quando eu me refiro a ecobatímetros monofeixes, são aqueles que emitem um sinal acústico a partir de um transdutor instalado num casco da embarcação ou fixado na lateral da embarcação, né? À medida que você vai navegando, ele vai investigando a vertical abaixo da embarcação. Então, à medida que você está fazendo um levantamento, cada linha que você faz, que você navega, você está coletando dezenas, centenas ou milhares de informações sobre a espessura da coluna d'água embaixo da embarcação, tá? À medida que você se desloca, né? Esses são sistemas monofeixes. Tem sistemas monofeixes que trabalham com uma, com duas, com três frequências diferentes, portanto geram três registros diferentes, mas sempre na vertical abaixo da embarcação. Esse aqui é o nosso o EA400, é um transdutor da Kongsberg que o IPT tem, lida com duas frequências, 38 e 200 kHz. Aqui é ele instalado na embarcação no reservatório de Porto Primavera. Enfim, aqui é um transdutor também, ele pode ser instalado num jet ski, por exemplo. Hoje em dia tem se utilizado o jet ski principalmente para fazer levantamento em área de arrebentação, onde uma embarcação normalmente tem dificuldades para navegar e às vezes se quer saber exatamente a espessura da coluna d'água nessa zona de arrebentação em áreas costeiras, né? Então, um ecobatímetro acoplado aqui num jet ski torna viável um levantamento dessa natureza, né? Está aqui o transdutor de um ecobatímetro. Hoje em dia, na parte de batimetria monofeixe, mesmo no multifeixe que a gente vai ver, é uma tendência, né? A última, tenho participado de uma feira em Londres, onde comumente são expostas as últimas tecnologias, e eu tenho observado que cada vez que eu vou nessa feira, aumenta a quantidade de oferta de objetos, de sistemas autônomos, né? O que é um sistema autônomo? É uma embarcação que funciona quase com controle remoto, na verdade. Você instala num catamarãzinho como esse que vocês estão vendo aqui, um ecobatímetro, um medidor de temperatura, enfim, vários parâmetros. Você programa essa embarcação e ela sozinha fica navegando.
e fica, ó, 2, 3, cada uma depende do tipo de energia que ela se move, etc. Tem uma autonomia, um certo tempo coletando informação. Aí no fim do dia você vai lá, coleta o barco, transfere para o seu computador. Isso é uma tendência interessante que poupa a gente de um esforço de ter uma embarcação, piloto, tripulação, combustível, etc. Então, existem vários modelos hoje no mercado. Esse aqui é um deles, que eu acho bastante simpático, inclusive, vai ter uma antena de GPS, pode-se instalar um ecobatímetro, enfim, nele, ou outros, a DCP, enfim, ele não tem uma capacidade muito grande de peso, mas os instrumentos normalmente não são tão pesados, então é bastante interessante. Eu já vi várias experiências com essas embarcações e me parece uma ideia muito interessante, a possibilidade de você ter um equipamento desse, onde você leva ele no seu carro, coloca na beira lá do reservatório e senta na beira do rio lá e fica lendo um livro, alguma coisa assim, o barquinho trabalhando para você, né? Isso é bastante interessante. Um sistema monofeixe, um ecobatímetro monofeixe, o que ele faz é isso, quer dizer, ele cria um perfil da superfície de fundo, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Então, à medida que você vai navegando com o barco, certo? Você vai recuperando, né, aparecendo na tela do seu computador, a topografia do fundo do rio. No caso aqui um exemplo lá no rio Araguaia. Então, essa é o produto que você obtém quando você faz um levantamento ecobatimétrico utilizando um sistema monofeixe. O produto final de um levantamento monofeixe ou de um levantamento batimétrico é um mapa batimétrico. Então esse aqui é um mapa de um lago lá em São Paulo, o Lago Guaraciaba. As cores aqui são, a maioria de vocês acho que já estão familiarizados com esse tipo de produto, mas só para realçar alguns aspectos para aqueles que não têm essa familiaridade, né? A parte vermelha aqui tem uma escalinha aqui do lado, né? O vermelho aqui, nesse caso, são a região do lago que tem profundidades de até 24, 25 metros. As cores mais claras, o azul, o laranja, são áreas mais rasas do lago. Então é isso que um mapa batimétrico mostra para você, como está a distribuição da espessura da coluna d'água naquela área, naquele lago ou rio que você está investigando. Tá? Então, esse aqui é o lago do Ibirapuera, lá em São Paulo. Tá? As cores também, as cores azul mais escuro, normalmente são áreas mais profundas do lago. Nesse caso aqui, se bem me lembro, áreas com torno de 3, 4 metros de profundidade. Esse lago é bastante raso, né? Esse aqui é o lago Taiaçupeba, em São Paulo, um lago que o IPT está estudando lá, pertence a Sabesp, né? Sabesp e DAE. Então esse aqui é um mapa batimétrico mostrando que a parte vermelha é a parte mais rasa do lago. Aqui não tem uma escala aqui, mas a parte vermelha é 1 metro, 1,5 metro de profundidade. A parte mais verde aqui, mais escuro, 2, 3, acho que chega até 4 metros esse lago, né? Nessa época aqui do ano que nós fizemos o levantamento. Um aspecto interessante da batimetria moderna, eu poderia dizer, e aqui eu entro no primeiro aspecto dessas novidades tecnológicas, é a possibilidade de você acoplar no seu ecobatímetro sistemas, softwares especializados que detectam o tipo de fundo que tem, que compõe aquela área que você está fazendo o levantamento. Então, assim como o olho da gente percebe que existem, isso aqui é a superfície de fundo do rio Araguaia. Você olhando aqui esse registro, você percebe que essa textura aqui é diferente dessa, certo? Então, se o olho da gente percebe, existem softwares, a gente chama, de uma maneira geral, de classificadores de fundo, que conseguem também analisar o dado que você coletou e fazer uma caracterização prévia do fundo em função das texturas do sinal do retorno, tá? Como vocês estão vendo nessa imagem aqui, ó. Então, por que faz isso? Por que é possível isso? Porque, a depender da característica da superfície de fundo, se for lisa, se for rugosa, se tiver seixo, se tiver areia grossa, fina, etc., o tipo de sinal que chega no seu receptor é diferente. Então, os softwares têm a capacidade, tem vários softwares no mercado disponíveis, uns são melhores que outros, enfim, tem várias propriedades que medem esses softwares, né, no sinal que está chegando do ecobatímetro. Então, aí é uma questão de analisar, em função da área que você está trabalhando, qual deles que oferece uma performance melhor. Mas é bastante interessante. Aqui é um exemplo de um levantamento batimétrico feito em Portugal usando um sistema desse.
Então é interessante que você faz um levantamento desse aqui, ao final do seu trabalho você observa uma área onde o sistema automático classificou como vermelha, uma área que o sistema seu classificou de azul e uma outra verde. É claro que nenhum sistema, na verdade, nenhum equipamento geofísico diz para você a natureza do fundo, mas ele apresenta para você as características do fundo, o que tem diferente. Então nesse caso dessa área aqui, ó, certo? O que dá para perceber que tem uma área vermelha, um azul e uma verde. Se você quer saber a natureza dessas cores, o que significa isso, você vai com o seu barquinho lá, coleta uma amostra. Nesse caso aqui foram lá, fizeram isso, ó. Então você escolhe uma área vermelha, coleta uma amostra e você vai ver que são seixos. Então tudo que é vermelho é seixo. Então você já está fazendo um mapa de caracterização da área que você está investigando. Foram lá na área azul com um barquinho, coletaram uma, duas, três amostras e viram que era uma areia fina, very fine sand. Então a parte azul aqui é uma areia muito fina. E o verde é uma área com silt, é uma areia siltosa. Coletaram-se algumas amostras em alguns pontos da área verde. Então você coleta algumas poucas amostras nessas áreas coloridas, certo? E você consegue delinear aqui, caracterizar em termos sedimentológicos, né, a superfície de fundo lá. Então os classificadores de fundo são ferramentas bastante interessantes. No Brasil existem algumas universidades que têm, né, não é uma ferramenta tão utilizada, ela tem ainda problemas de identificação, ela está ainda em evolução, mas é uma ferramenta bem interessante. Ainda no contexto da investigação da superfície de fundo, eu acho que eu posso falar um pouquinho aqui sobre o ADCP também. O ADCP, na verdade, não é uma ferramenta apropriada para investigar a superfície de fundo propriamente dita. Um ecobatímetro faz isso de uma forma um pouco melhor. Mas existe a possibilidade de você usar um ADCP, muitos de vocês aqui estão familiarizados com ferramentas do tipo ADCP. E o ADCP ele tem nele transdutores que podem medir a coluna d'água, certo? Então, aqui um exemplo recente, há umas 2 semanas, um colega nosso, um coautor meu inclusive, o Samuel, ele está passando uma temporada no Serviço Geológico lá dos Estados Unidos. Ele, há 2 semanas, fez um levantamento batimétrico de um laguinho usando um ADCP como fonte acústica. Tá? Então está aqui o ADCP, num barquinho, ele puxou ele do lado do barco, tá? E fez um levantamento. Aqui é o produto, é um lago pequenininho, tá? Isso aqui é um mapa, né, do lago, tá? E a batimetria, o produto batimétrico que ele obteve usando um ADCP. Tá? Então o ADCP, inclusive, o ADCP ele pode até eventualmente gerar dados até mais interessantes que o monofeixe. Como o ADCP tem vários transdutores, hoje existem alguns colegas que estão desenvolvendo softwares para interpretar os transdutores independentemente. Então ele vai, à medida que você tem 3, 4, 5 transdutores, você vai varrendo a área. Então ele acaba trabalhando quase como um multifeixe. Então o produto dele, certamente em algum momento próximo aí, pode ser mais interessante do que um levantamento batimétrico com um monofeixe. Ainda nessa evolução e pensando na superfície de fundo, né, gostaria de falar um pouquinho sobre os multifeixes. Né? A gente viu que os sistemas monofeixes são transdutores, né, que estão aqui, ó, que emitem sinais, estão instalados aqui no casco da embarcação e emitem sinais exatamente na vertical da embarcação. Os multifeixes são diferentes, eles são mais poderosos porque eles emitem, como se tivessem emitido vários feixes ao longo de uma faixa do fundo. Então a vantagem de trabalhar, principal de trabalhar com multifeixe, como o próprio nome diz, é você, à medida que você navega, passa numa determinada área, você cobrir uma área maior. O multifeixe só cobre aquela linha na vertical abaixo da embarcação. O multifeixe não, ele cobre uma faixa lateral. Essa faixa lateral ela vai depender da espessura da coluna d'água. Comumente, nos sistemas que tem hoje disponível no mercado, ele cobre uma área equivalente a esses multifeixes acústicos, né, de 3 a 4 vezes a coluna d'água. Então, se você estiver trabalhando num lugar com 10 metros de coluna d'água, provavelmente você vai cobrir uma área de 30 a 40 metros do fundo do reservatório à medida que você está navegando. Se você estivesse fazendo um levantamento com single beam, né, com monofeixe, você só veria embaixo do barco. Com multifeixe não, você vê uma faixa lateral, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando aqui, de cerca de 40,
50 metros de largura. Então é isso, à medida que você vai navegando, ele vai cobrindo uma área tão larga, ela vai ser tão larga quanto a coluna, maior for a coluna d'água. Então, aqui é um exemplo, é um barquinho, né, com um sistema multifeixe instalado aqui na lateral dele. Tem sistemas multifeixe que são instalados no casco da embarcação. Aqui é um outro exemplo de um barco chinês, isso aqui é na China. Tem uma das marcas aí de sistemas multifeixe, é o R2 Sonic, que é uma marca excelente, também fabricada nos Estados Unidos. Tá aqui a antena e uma instrumentação assim, essa antena é baixada aqui na água, né? E o barco vai navegando, ele vai varrendo na frente do barco uma determinada faixa do fundo do lago. Tá? Isso aqui é um exemplo de um produto de sistema multifeixe. Então, você trabalhando com o sistema multifeixe, com a quantidade de sinais que ele emite, a possibilidade de você obter imagens tão fantásticas como essa e detalhada da estrutura de uma barragem, por exemplo, é muito interessante. Você não conseguiria uma imagem dessa com um sistema monofeixe de jeito nenhum, né? Tá aqui, ó, aqui é a usina. Esse outro exemplo que eu mostrei aqui é lá na China, tá? Mas esse exemplo aqui é no Brasil, tá? A usina de Jurumirim. Esse trabalho foi feito pela Ruraltec. A Ruraltec é talvez alguns de vocês já conheçam, é uma empresa em Brasília, talvez uma das empresas mais bem equipadas aí do país. Eles têm vários sistemas multibeam e levantam dezenas, só ano passado levantaram mais de 30 reservatórios no Brasil, então eles têm muita experiência em levantamento multibeam de reservatórios, né? Eles me cederam gentilmente essa imagem para mostrar para vocês. É impressionante o detalhe, né, que a gente vê da superfície de fundo na proximidade aqui de uma barragem. A barragem está aqui, ó. Eu participei de um levantamento há uns 3 anos de uma área aqui próximo daqui, Joinville, em Santa Catarina. Fiz um levantamento aqui numa área com um navio da Marinha com um sistema multifeixe. Aqui tem mais ou menos 100 km de comprimento essa linha, por 25, 30 de largura, tá? Então a gente demorava 10 horas para fazer uma linha dessa, chegava lá, voltava, e a gente ficou aí uns 5, 10 dias, não me lembro exatamente agora, fazendo esse levantamento. Então imagina se eu tivesse que cobrir uma área desse tamanho, com 100 km por 25 de largura, com um sistema monofeixe, eu estaria até hoje lá fazendo o levantamento, né? Então o sistema multibeam é muito interessante. E nesse caso aqui, a coluna d'água tinha 400, 500 metros, então estávamos varrendo, cada passada nossa varria 1,5 km do fundo do mar. Então você imagina, fazendo algumas poucas dezenas de linhas, a gente cobriu uma faixa de 20 km de largura, porque varrendo 1,5 km, 1,6 km cada vez que você passa, realmente é uma área grande do fundo do mar, né? Essa imagem particularmente é muito interessante, que esses buraquinhos que vocês estão vendo aqui, ó, provavelmente estão relacionados a vazamento de gás no fundo do mar, né? Esses buraquinhos aí tem alguns de 50, varia entre 50, 100, 200 metros de largura e profundidade de 20, 30, até mais, alguns deles, tá? Isso provavelmente está relacionado a vazamento de gás. É uma área na plataforma continental. É uma área que certamente a Petrobras, por exemplo, pode ter interesse de querer descobrir por que esse gás está vazando aí e se realmente essa região pode ser potencialmente uma fonte de gás, né? Então, é um levantamento batimétrico que traz esse tipo de informação, né? Esse aqui é um levantamento também, é uma cortesia de um amigo, do Mike Brissett, que hoje ele é representante da R2 Sonic. Então esse aqui é um rio lá nos Estados Unidos, impressionante, né? Vocês podem observar o detalhe da batimetria do rio, né? Esse aqui é um levantamento também do reservatório, uma parte dele, né? Pela mesma empresa Ruraltec, que eu mencionei agora para vocês, lá de Brasília. Se vocês olharem essa imagem, dá para ver o canal direitinho. Isso aqui tudo é o fundo do reservatório, né? Eu só estou com um pedaço aqui do mapa. É impressionante, na verdade, né? Os produtos que você obtém de um levantamento multifeixe. Esse aqui é o HE de Caconde, também feito pela Ruraltec. Vocês observem, a parte azul é a parte mais funda, né? O vermelho é a parte mais rasa. Então o reservatório inteirinho mapeado com um sistema multifeixe, né? Os produtos são realmente muito, muito bonitos. Aqui em Belo Monte, no canal, né, de aproximação aqui de Belo Monte, ó, impressionante o detalhe, né, os detalhes que são observáveis, também feito pela mesma empresa, a Ruraltec. E dentro desse contexto de investigação de superfície de fundo
E falando de tecnologia, os equipamentos mais modernos que existem são os equipamentos que usam o princípio da interferometria. A interferometria é uma tecnologia um pouco mais moderna que os sistemas clássicos aí, multibeam, mais moderna que os sistemas monophase, para investigar, criar mapas batimétricos de lagos e rios. Ele, dentro da escala da evolução dos equipamentos, ele é o último que apareceu. Particularmente esse EDTEC 6205 é um dos últimos equipamentos aí nessa geração moderna de equipamentos de tecnologia, né? Novidades tecnológicas, podemos dizer assim. Ele tem uma série de propriedades, não é o caso aqui de eu entrar em muitos detalhes, mas é um aspecto muito importante da interferometria, desses equipamentos que utilizam o princípio da interferometria, é o fato deles conseguirem uma varredura lateral maior, né? Então você, ao aplicar um equipamento que usa interferometria, você consegue cobrir uma área maior do que aquela coberta por um sistema clássico de multibeam. Eu mencionei para vocês, um multibeam comumente cobre 3 a 4 vezes a espessura da coluna d'água. Um sistema de interferometria cobre 8, 9, depende, mas pode chegar até 12 vezes a espessura da coluna d'água. Então esse desenho está mostrando justamente isso. Isso aqui seria um sistema interferométrico, ó, olha a área que ele cobre, tá? E aqui um sistema multibeam clássico, olha a área que ele está cobrindo, que é a área laranja. Então a área é realmente umas 3 ou 4 vezes mais, o sistema interferométrico cobre 3 a 4 vezes mais que o sistema multibeam clássico, né? Essa é uma das vantagens de utilização desse. Então é interessante, por isso aqui é um produto de uma empresa que chama Eco 81. A Eco 81 é uma empresa americana, ela é responsável, ela é na verdade representante exclusiva desse sistema interferométrico da EDTEC, né? Isso aqui é um levantamento de um rio, onde numa única passada no rio você tem o mapa do rio, né? De uma borda a outra, o mapa batimétrico do rio, né? Então isso é muito interessante, economiza tempo, etc. E esse aqui é o EDTEC 6205, que é o da EDTEC, né? Que é da fábrica, chama EDTEC, o modelo é o 6205. Existem outros modelos, esse aqui é o modelo da Klein, que também é interessante, né? Eu particularmente eu tive várias oportunidades de experimentar esse 6205. Eu vou mostrar aqui alguns produtos aí para vocês. Eu não tive a oportunidade de experimentar esse, mas o 6205 da EDTEC, ele tem algumas características, tipo side scan com dupla frequência, enfim, ele tem algumas propriedades que ele me parece um pouco mais interessante que esse Klein HydroChart aí da Klein. Mas os dois sistemas são sistemas ultramodernos e muito interessantes, né? O sistema esse 6205 da EDTEC, eu acompanhei algumas experiências. Ele pode ser instalado em jet ski, em barcos de vários portes, enfim, é um equipamento relativamente portátil, pesa 20 kg na verdade o aparelho, né, em si. Aqui ó, um exemplo de ele instalado aqui num catamarã, né? Os produtos desse sistema são realmente muito bonitos. Isso aqui é um mapa batimétrico obtido com um sistema desse interferométrico, né? São muito detalhados. Você tem, no mapa desse aqui, você tem informações a cada, sei lá, 20, 30 centímetros do fundo, até menos, né? Então realmente ele oferece produtos muito detalhados, mapas batimétricos muito detalhados, né? Eu tive a oportunidade de tive a chance de convencer os americanos a virem ao Brasil, o ano retrasado, 2015, e nós fizemos uma experiência num lago lá em São Paulo, o lago de Itaiaçupeba. A gente utilizou a frequência de 550 kHz para batimetria e 1600 kHz para o side scan. Aliás, o side scan era a dupla frequência, ele utilizava 550 e 1600 ao mesmo tempo, e a batimetria 550 kHz. A gente improvisou o equipamento num catamarã que tínhamos já lá no IPT. Aqui estão as antenas de GPS, né? E está aqui o equipamento. Eu disse para vocês, pesa uns 20 quilos, não muito mais que isso. E a gente amarrou o catamarã do lado da embarcação e ficamos andando para lá e para cá, para lá e para cá, durante uns 3 ou 4 dias,
testando a performance do equipamento nesse lago Itaiaçupeba. Esse aqui é o lago Itaiaçupeba, né? Esse lago é próximo de São Paulo, está a uns 100 km de São Paulo. A gente cobriu apenas uma parte, nem era a intenção, na verdade, fazer um levantamento do reservatório todo, tá? Nós cobrimos uma área de cerca de 20% do reservatório, essa área aqui. E esse é o produto do levantamento executado por esse sistema, né? Então você consegue ver o canal principal do rio antigo, né, que alimenta o reservatório. Você vê canais aqui de rios menores. Você vê até umas estruturas. A gente, na verdade, ficou desconfiado aqui. O que será? Que são esses alinhamentos, né? Pensamos em até algum problema do equipamento, algum artefato, né? Em geofísica, quando a gente gera uma estrutura que a gente não consegue identificar direito, a gente chama de artefato, uma coisa eventualmente pode ser gerada pelo próprio defeito do sistema, alguma coisa assim. A gente ficou bastante preocupado com isso, mas eu vou mostrar para vocês adiante o que é isso. Esse aqui é o mesmo mapa que eu mostrei para vocês aqui, ó, só que uma vista 3D, né? Então aqui dá para ver com mais detalhe essas estruturas, ó. Eu tive a sorte recentemente de localizar uma imagem de satélite da área onde existe o lago hoje, quando não existia água ainda. E para minha surpresa, agradável surpresa, eu consigo observar aqui, ó, essas estruturas. Vocês estão reparando aqui, ó, esses alinhamentos, né? Se você olhar a imagem de satélite, eu vou dar um zoom nela, você percebe essas estruturas aqui, ó. Isso aqui, na verdade, então, são estruturas preservadas, né? Antigas, talvez terreno, plantação de verdura, alguma coisa assim, que existia na ocupação desse terreno antigamente. E vou voltar aqui a imagem só para a gente reolhar. Tá vendo? Algumas delas estão perfeitamente preservadas depois de mais de 30, 40 anos submersas, né? Então é interessante como esse tipo de equipamento traz detalhes da subsuperfície como esse, né? Veja bem, voltando aqui, olha aqui. Outra coisa importante, né? Esse lago aí, nós estamos fazendo várias experiências acústicas nele, né? Então nós fizemos um levantamento batimétrico com um sistema monofeixe, single beam, e esse levantamento que eu acabei de mostrar para vocês. Então eu coloquei os dois juntos aqui só para vocês terem uma ideia como que é interessante essa batimetria, quer dizer, como esses sistemas modernos permitem a obtenção de produtos muito mais interessantes, muito mais definidos, muito mais detalhados, né? Dá para perceber as características desses paleocanais, né, que a gente observa aqui. E aqui na imagem criada por um levantamento monofeixe com linhas a cada 50 metros. É claro, você pode fazer um monofeixe com linhas a cada 5 metros se você quiser, só que vai demorar muito, quer dizer, o trabalho ele pode ficar inviável economicamente, né? Então esses sistemas interferométricos não, numa única passada você já varre uma faixa bastante grande e o trabalho acaba sendo bastante rápido. Ontem tinha uma moça aqui dando uma palestra sobre um trabalho no Rio Madeira, uma moça da CPRM, e eu achei bastante curiosa a apresentação dela e fiz algumas anotações que eu fiquei bastante curioso. Ela estava descrevendo o trabalho que ela fez, né? Então ela disse que, por exemplo, que coletou 135 mil pontos. Eu entrei no Google Pro, no Google Earth Pro, e calculei mais ou menos a área. Isso aqui é um cálculo aproximado, eu posso estar errando aqui um pouco nos números, mas não faz muita diferença. Eu quero, na verdade, dar uma ideia para vocês de como que é você fazer um trabalho com um equipamento mais moderno ou um equipamento mais clássico. Por favor, não entendam isso como uma crítica, uma crítica construtiva a um trabalho que foi feito, tá? Eu acho que essa que é a ideia aqui, né? Então, nessa área que ela disse que levantou, ela falou que coletou 135 mil pontos. Eu fiz uma continha rápida. Distribuir 135 mil pontos nessa área toda aqui significa que ela coletou uma informação a cada 250 metros. A cada 250 metros, né? Então é uma densidade, assim, numa primeira análise, me parece pobre, né? Eu gostaria de ver mais informações por uma densidade maior de informação, uma a cada 250 metros, né? Me parece bastante pouco a informação, né? Na verdade aqui está escrito, acho que é um ponto a cada 250 metros, né? Tá escrito de uma forma equivocada aqui, só para deixar claro. Eu
Só para esse levantamento que eu mostrei para vocês aqui, de um levantamento no lago aqui em São Paulo, né? Só para vocês terem uma ideia, eu coletei a planilha minha Excel, que contém as informações X, Y, Z, contém 1,5 milhões de linhas. Eu tenho, na verdade, um ponto a cada 10 centímetros da superfície de fundo. Na verdade, na hora de criar o mapa, talvez eu tenha utilizado um ponto a cada 1 metro, né? Só para vocês terem uma ideia da diferença de resolução entre fazer um levantamento com esses sistemas modernos e com sistemas clássicos. Eu fiz um exercício, e é um mero exercício, claro, posso estar errando em algumas contas. Essa mesma área que aquela moça da CPM levantou, se eu tivesse feito esse levantamento no rio, vamos supor aqui esse rio com uma largura aproximadamente, uma largura média de 700 metros. Um rio 30 km de extensão, que é o trecho que ela disse que levantou. Tá? Vamos considerar aí uma profundidade média de 7 metros. Eventualmente posso estar errando um pouco, o rio é mais fundo, mais raso, etc. Mas vamos generalizar aqui, só para fazer uma conta rápida. Né? Eu poderia trabalhar com uma varredura lateral, se eu tiver 7 metros, eu posso varrer 70 metros a cada linha que eu passo de levantamento. Se eu fizer isso, eu talvez com 11, 10, 12 linhas de 30 km de comprimento, eu cubro toda a área levantada. Se eu fizer isso, ao final eu vou ter levantado cerca de 330 km de extensão de linhas batimétricas. Né? Isso significa, se eu trabalhar 5, 6 horas por dia, numa velocidade de 5, 6, 7 km por hora, eu vou demorar, eu vou fazer cerca de 36 km e vou gastar 9, 10 dias de trabalho, que aliás é o mesmo tempo que ela mencionou aqui. A diferença está nesse seguinte aspecto: se eu fizer isso com esse equipamento que eu mencionei para vocês, eu vou coletar cerca de 32 milhões de pontos. Se eu distribuir esses 32 milhões de pontos da mesma forma que eu fiz com ela, eu vou ter informações, eu vou ter uma densidade de informações pelo menos 250 vezes melhor que o levantamento multifeixe. Tá? Então eu vou ter informações, se ela tinha informações a cada 1 metro, cada 250 metros, eu vou conseguir coletar informações pelo menos a cada metro, até mais que isso, inclusive. Então, a tecnologia hoje disponível para a gente realmente permite a gente obter informações muito detalhadas. Num caso desse, cujo objetivo era avaliar questões de erosão, de movimento de bancos de areia, de dunas, etc., certamente informações com maior densidade, elas ajudam a gente a criar um modelo de mobilidade, vamos dizer assim, do rio Madeira de uma forma mais efetiva, mais detalhada. Né? Então isso é bastante interessante. Né? A gente talvez se a gente fizesse um levantamento com o rio Madeira, a gente iria obter um mapa análogo a esse que vocês estão vendo aqui. Né? E então eu gostaria agora mudar um pouco o capítulo aqui da minha palestra, né? Falando um pouco sobre o imageamento do fundo. Quando eu falo em imageamento, normalmente eu estou me referindo a sistemas acústicos que permitem construir uma imagem da superfície de fundo. E esses equipamentos comumente trabalham com frequências entre 100 e 500, 600 kHz, e como mencionei para vocês, os mais modernos hoje chegam a trabalhar até com 1600 kHz. É realmente frequências muito altas, vê muitos detalhes do fundo do rio. Né? O sonar de varredura lateral, talvez muitos de vocês conheçam, é um sistema acústico que emite uma frequência, né? Um sinal acústico que varre a superfície de fundo. Aqui nós estamos esse desenho está mostrando um lado só do sonar, mas ele comumente a maioria dos sonares tem dois lados, ele vê ambos os lados da rota de navegação. Tá? E é isso, você é um peixinho, comumente chamado de peixinho mesmo, que você vai navegando e ele vai varrendo a superfície de fundo. Tá? Esse é um sistema que o IPT tem, é um Klein 3000, né? Adquirido um apoio num projeto da FINEP. Nosso, com esse equipamento nós estudamos vários trechos aí do rio Araguaia, esse era o projeto original. Eu vou mostrar para vocês alguns registros desse levantamento. Tá? O equipamento é esse, é um peixinho, esse aqui pesa um pouco menos que 30 quilos, cabo, um computador e pronto, você pode
Ele é relativamente portátil, você pode fazer levantamentos de sonar de varredura lateral em embarcações de qualquer porte, né? Aqui é uma embarcação que nós utilizamos no Rio Araguaia. Esse era um porte bastante maior, né? Um barco bem confortável, inclusive, e os equipamentos no interior do barco. E as imagens que nós obtemos com um sonar de varredura lateral. Isso aqui é um registro obtido lá no Rio Araguaia. Vejam só, são bancos de areia, olha a imagem espetacular. Você vê bancos de areia, você vê micro ripple marks, né? Então, você vê aqui, ó, essa aqui é uma imagem mostrando o contato entre isso aqui, um travessão, né? No Rio Araguaia, comumente o pessoal chama de travessão, aqueles afloramentos rochosos que cruzam de um lado para o outro do rio. Você consegue mapear os afloramentos rochosos no leito do rio, tá? Olha aqui de novo um afloramento rochoso, essa textura rugosa, que é como se fosse uma fotografia do fundo do rio, né? Só não é uma fotografia porque uma fotografia normalmente não funciona no rio porque não tem luz lá, a fotografia precisa de luz. Esse equipamento faz uma fotografia, mas usando ondas acústicas. Então essa é uma imagem onde você percebe, você consegue traçar aqui o contato entre essa textura rugosa, que é rocha, e essa textura lisinha aqui, que são sedimentos, areias, cascalhos, etc. Esse aqui é o reservatório de Palmas, é uma experiência que nós fizemos com esse mesmo equipamento, né? Vejam só, isso aqui é o fundo do reservatório de Palmas. Essas estruturas alinhadas que vocês estão vendo aqui são nada mais nada menos que pilhas de madeiras que foram cortadas, empilhadas, mas durante o processo de enchimento do lago não houve tempo para que ela fosse retirada. Então vocês estão vendo aqui pilhas de madeiras no fundo do lago. Aqui nesse lago, quando foi inundado, inundou a cidade de Canela. São as estradas aqui, as avenidas aqui da cidade. Esse aqui no Rio Araguaia também, ó, são uma imagem de sonar de varredura lateral mostrando afloramentos rochosos no fundo do reservatório, bancos de areia, marcas onduladas, né? E o sonar de varredura lateral você consegue, tem softwares hoje que pegam essas imagens e fazem mosaicos. Assim como você faz um mosaico com fotografia aérea, você pode fazer um mosaico com imagens do sonar de varredura lateral, que é a cidade de Aruanã, Rio Araguaia, lá em Goiás, né? Mostrando aqui, ó, as feições de fundo, um mosaico mostrando as feições de fundo do Rio Araguaia. Isso aqui é um mosaico de um trechinho do reservatório Billings, em São Paulo, né? Aqui, ó, você está vendo aqui o palio canal do rio, do reservatório, um afluente, né? Aqui nessa imagem, se você der um zoom aqui em algum lugar, vai ver até uma embarcação aqui naufragada, né? Então, a possibilidade de você, aqui é uma linha de navegação, tá? O barco foi, voltou, né? E aí junta-se isso através de um software e você tem essa imagem que vocês estão vendo aqui. Esse aqui é o lago do Ibirapuera, em São Paulo. Também fizemos um levantamento aqui do lago, né? Se der um zoom aqui nessa imagem, você vai ver um monte de objetos, enfim, tem várias coisas aí no fundo do lago do Ibirapuera. É interessante o sonar de varredura lateral, uma das características que eu tenho explorado bastante, vocês vão ver uns exemplos mais adiante aí, é delimitação das margens com precisão. Você vê processo de erosão de margens, etc. Traça, na verdade, com precisão as margens do rio, do reservatório, né? Aqui, ó, é um exemplo. Esse aqui é um outro lago lá em Bragança Paulista, uma cidade lá próximo de São Paulo, né? Se você olhar essa imagem, você vai ver aqui, ó, uma textura diferente, né? Tem aqui uma textura diferente do resto do lago. Aqui, por exemplo, tem um escorregamento. Você consegue ver, isso aqui é uma área do lago que teve um escorregamento. A margem, na verdade, cedeu para dentro do lago. Você percebe a estrutura aqui, ó. Nós fizemos um trabalho no Porto Primavera cuja preocupação maior era estudar a erosão de margens a montante do reservatório. O reservatório de Porto Primavera, a maioria de vocês conhecem, é um reservatório imenso, tem cerca de mais de 200 km de extensão, a barragem dele tem 11 km de largura, e ele tem uma série de problemas com relação à erosão de margem. Claro, o reservatório é muito grande, então os FET, onde o vento ele age sobre a superfície do lago, gerando ondas, isso acaba provocando uma erosão realmente bastante grave nas margens do reservatório. Nós fomos lá para analisar esse problema com um pouco mais de detalhe, né? Então estamos vendo aqui como que a erosão é forte, realmente derrubando árvores, enfim. Tem trechos aqui que o processo erosivo avançou 30, 40 metros em 2 anos, um ano, né? Então é um evento bastante
grave. A margem é bastante frágil, né? Sedimentos arenosos, etc., o que facilita ainda mais o processo erosivo. Tá aqui, ó, em um ano a margem evoluiu aqui cerca de 10 metros nesse trecho. Nós usamos o sonar de varredura lateral e o transdutor de um ecobatímetro monofeixe. Tá aqui. Esse aqui é o nosso barquinho. Veja que é um barquinho bastante pequeno, né? Bastante compacto o sistema, né? Aqui a gente fica meio apertadinho nele, mas aqui é uma engenheira da CESP, o Nabil, um colega do IPT, e sou eu aqui, o piloto. 2, 3 pessoas num barco, navegando para lá e para cá no reservatório e coletando informações. Está aqui o peixinho aqui, né, o sonar dentro d'água, e a gente navegando, cruzando o reservatório. Tá aqui o peixe dentro d'água, né, o sonar de varredura. Aqui são as linhas que nós fizemos, ó, na borda do reservatório. Tá? E aqui as imagens do sonar. Isso aqui é uma imagem do sonar, ó, mostrando árvores que estão lá ainda no fundo do reservatório. Isso aqui é tudo árvore, você vê a sombra até dela aqui, né? Tá aí, várias árvores, né? Esse reservatório, a cota dele 257, né? Deveria estar aqui, ó, tá? O que aconteceu? Esse aqui é o reservatório todo, né? O fundo do reservatório, desculpa. E aqui é a superfície do lago. O que aconteceu é que ao longo do tempo um processo erosivo começou a atuar aqui e erodir o estado do Mato Grosso do Sul. Tá? Então hoje, se você em alguns trechos do reservatório, você vai lá, o reservatório avançou 50 metros. Tem outros trechos 30, 15, 20, depende de alguns aspectos geológicos aqui da margem, mas o fato é que o Mato Grosso do Sul não gosta da ideia de perder 30, 40 metros de suas fronteiras a cada determinado período, de 2 anos, 3 anos. Né? Então, o IPT, com o apoio da ANEEL, né, com o apoio da CESP, desenvolveu um projeto para estudar esse fenômeno. Quer dizer, a ideia básica é construir estruturas para serem instaladas aqui nesse talude para diminuir a energia das ondas, para evitar esse problema. Então, está aqui uma imagem do sonar de varredura lateral da margem do reservatório, num trecho específico. Eu vou dar um zoom nela para a gente poder observar com mais detalhe. Então isso aqui, ó, é a imagem da margem, né? Então, essa imagem aqui, dando um zoom, né? O que a gente observa nela? Observa, em vermelho é o contato hoje da borda do reservatório com a terra, né? Então aqui, do vermelho para cá é terra, daqui para cá é água. Essa é a primeira informação que você tem aqui. A margem atual, cota 257. Isso aqui, essa textura toda chamuscada aqui, são árvores, tocos, enfim, resquícios da vegetação que ocupava essa área antes de ser inundada. A parte verde, então, é justamente o limite da cota 57 anterior, antes do processo erosivo entrar em ação. Então hoje, você olhando uma imagem dessa aqui, você sabe que daqui até aqui, ó, foi onde avançou o processo erosivo. Tá? Então percebam que tem lugares que não ocorreu avanço do processo erosivo, portanto, no momento que eu tiver que sugerir locais para instalação de estruturas de proteção, certamente essa área aqui, ó, não vai ser uma área interessante para colocar estrutura, porque a própria natureza já barrou o avanço do processo erosivo. Nós vamos lá ver o que estava acontecendo aqui. Na verdade são arenitos litificados, então eles são mais resistentes e o processo erosivo não atua. Então aqui a própria natureza já protegeu a margem original do reservatório, mas aqui não, tá? Aqui são aquelas falésias friáveis, então à medida que a onda vai batendo, vai derrubando, vai erodindo, então a borda que deveria ficar aqui no verde vai ficar lá no vermelho. Tá? Essa é uma característica desse ambiente que a gente estava estudando. Então está aqui, ó, uma região resistente, não há necessidade de instalação. Essa área lisinha que vocês estão vendo aqui, na verdade é o talude. Ele erode a areia aqui e joga no talude. Então aqui é o fundo, tá mais ou menos 12 metros de profundidade, e aqui é o talude onde a areia escorrega, né, desliza para o fundo do reservatório. Esse projeto nós participamos dele em 2 fases. A primeira foi para ir lá para escolher os locais interessantes para a instalação da estrutura. O segundo foi para verificar se as estruturas estavam como elas estavam. Tá? Então
essas estruturas, vários modelos foram, esse projeto é um projeto experimental, né? Várias estruturas foram boladas, foram desenhadas por engenheiros navais, engenheiros civis do IPT, e foram colocadas lá para avaliar o efeito delas, como elas reagem às ondas, etc., como elas protegem a margem. Então nós fomos lá com o SideScan depois delas instaladas e fizemos um mapeamento para vê-las dentro d'água. Aqui é uma fotografia que eu fiz da estrutura já dentro d'água. Tá? Então aqui é uma imagem do sonar de varredura lateral mostrando essas estruturas instaladas dentro d'água. Tá? Aqui é um outro tipo de estrutura dentro d'água também. Então são exemplos de estruturas instaladas no fundo a gente, na verdade, esse projeto a gente prevê voltar lá em outros períodos para continuar mapeando para ver como que está evoluindo, como estão evoluindo essas estruturas no fundo lá do reservatório. Nós fizemos um estudo também a jusante do reservatório, né? Esse que eu acabei de mencionar para vocês era a montante. A jusante, a preocupação era um pouco diferente, era a preocupação com a erosão das ilhas, das margens, em função da água que desce do reservatório. Quando se abre turbinas, o volume de água aumenta bastante. Então a ideia é saber como que estão reagindo as margens e as ilhas a jusante do reservatório. Então está aqui, o reservatório está aqui, ó, estamos a jusante agora. Né? Aqui é o barco com os equipamentos. Aqui é a equipe do IPT. Aqui sou eu, uma geofísica e um técnico de geofísica. Então o que nós fizemos é isso, olha, a barragem está aqui. Tá? Então todas as margens do rio, as margens das ilhas foram mapeadas com o sonar de varredura lateral. O que você consegue ver no mapeamento com o sonar de varredura lateral? Você consegue ver a margem da ilha, por exemplo. Aqui estou mostrando um exemplo para vocês. Ó. Veja bem, a parte escura aqui é a terra, tá? E aqui é a margem. Então, com essa imagem do sonar aqui, ó, eu consigo vir aqui e traçar o contorno da ilha. Você poderia fazer isso numa imagem de satélite ou uma fotografia aérea, não tem nenhum problema. A questão é, por exemplo, em áreas que tem árvores, nesse caso aí tem várias ilhas com super árvores lá caindo no mar, na água, né? Você, numa imagem de fotografia aérea, você não consegue ver a margem real da ilha, portanto você não consegue saber o que está acontecendo lá, como que o processo erosivo está atuando nessa margem. Você não sabe se a árvore vai cair, se não vai, enfim. Só olhando a imagem de satélite você não consegue fazer isso. Né? Então é bastante interessante você usar o sonar de varredura para fazer isso. Né? Aqui um exemplo interessante. Vou só voltar aqui para ficar mais fácil, tá vendo? Ó? Aqui, isso aqui é uma imagem do Google, aqui embaixo, aqui é o rio, né? Aqui é a imagem do sonar, ó, e aqui é eu traçando a margem, o contato entre a ilha, né? A ilha e a água, na verdade, é a margem da ilha. Né? Quando a gente fala, quando eu estou falando em imageamento, eu estou me referindo basicamente ao sonar de varredura lateral, mas na verdade eu deveria tentar associar sonar de varredura lateral com os sistemas multifase, os sistemas multifeixes, né? Porque na verdade eles coletam tanta informação que o produto deles acaba sendo uma imagem também. Então, na verdade, quando eu falo em imageamento, eu deveria incluir os multifeixes, os sistemas multifase, junto com o sonar de varredura lateral, que é isso que eu estou fazendo nessa nova figura aqui. Porque realmente o produto deles, aliás, não sou eu que estou fazendo isso, a própria tecnologia está evoluindo nessa direção. Esses sistemas multifase, aquele Editec, o Klein que eu mostrei para vocês, ele é um sistema que faz batimetria e sonar de varredura lateral ao mesmo tempo, simultaneamente e sincronizadamente. Então a própria tecnologia está fazendo isso, quer dizer, gerando produtos onde eu vejo a imagem e a batimetria tudo ao mesmo tempo. Então esse aqui é um exemplo que eu já mostrei para vocês. Esse aqui é um dado lá da Inglaterra, do sul da Inglaterra. Isso aqui é um mapa batimétrico feito com o sistema Editec 6205. Esse aqui é um mapa, é uma imagem, na verdade, do mesmo local, feito com sonar de varredura no mesmo sistema. Só que essa imagem, vocês estão percebendo que ela está em 3 dimensões, né? A possibilidade dessa imagem ficar em 3 dimensões é justamente a característica desses sistemas interferométricos, a capacidade deles de juntar a batimetria com a imagem. Um sonar de varredura lateral clássico, ele não mostra 3D. Aqui é possível fazer o 3D porque o dado de batimetria e sonar de varredura está completamente acoplado
os dados obtidos pelos dois sistemas, sonar de varredura lateral e batimetria, estão perfeitamente acoplados, né? Por isso que gera uma imagem tão bonita quanto essa, né? No lago Taiaçupeba, que eu já falei para vocês, né, não foi diferente. Nós fizemos a imagem 3D, essa que eu já mostrei para vocês, tá? Mas também fizemos como ele tem o sonar de varredura lateral, fizemos uma imagem textural também do fundo. No caso aqui está até em 3D. O lago ele é muito homogêneo, então a textura, na verdade, do fundo não altera muito. Por isso que essa imagem aqui ela é bastante homogênea, bastante simples, não tem muita coisa diferente nela, mas a verdade é que eu consigo acoplar as imagens de fundo com as imagens da batimetria. E dando o último passo nessa minha palestra, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a investigação de subsuperfície. Nós já falamos da superfície, né, com ecobatímetro, sonar de varredura, e agora eu queria falar um pouquinho sobre a subsuperfície, né? A subsuperfície, quando eu falo em subsuperfície, estou falando em investigar a espessura da coluna sedimentar, elemento extremamente relevante para reservatório. Quer dizer, todo mundo que tem um reservatório gostaria de saber a quantidade de sedimento que está sendo acumulada. Isso significa delimitar, na verdade, a vida útil do reservatório, certo? Então é uma informação extremamente importante. A profundidade de embasamento rochoso não é uma informação que necessariamente importante para quem estuda reservatórios, mas pode sim ser importante para quem está querendo fazer uma ponte usando um reservatório, por exemplo. Ele quer saber onde tem a rocha dura lá no fundo do lago para ele poder implantar as estruturas de sustentação da ponte. Então é uma informação que também pode ser interessante. Então eu queria falar um pouquinho agora sobre a subsuperfície, investigação de subsuperfície ou de subfundo, tá? Quando falamos em investigação de subsuperfície, dois aspectos são importantes. O primeiro deles é a penetração e a resolução. As fontes acústicas, elas têm essa característica. Algumas possuem uma frequência ligeiramente maior e elas permitem determinar detalhes da coluna sedimentar, e outras possuem frequências menores e possibilitam a investigação mais profunda, tá? Geralmente as fontes acústicas que visam penetração utilizam frequências menores que 2 kHz. Aquelas que a prioridade é resolução, é saber detalhes da coluna sedimentar rasa, inclusive tem mais a ver, esse tipo de fonte tem mais a ver com o contexto de reservatórios, né? Esse tipo de fonte utiliza frequências entre 2 e 30 kHz comumente. Hoje em dia inventaram uma fonte aí que trabalha com frequência até de 50 kHz, que eu vou mostrar uns produtos. Mas comumente é abaixo de 30 kHz a frequência que se utiliza essas fontes acústicas, cuja prioridade é a resolução. Então, quando falamos em penetração, estamos falando em fontes do tipo Boomer, Sparker, Zergan. Existem várias fontes acústicas aí no mercado. E é isso, aqui é um exemplo de um afloramento rochoso, ó, tá? Mergulhando aqui a cerca de 40 metros de profundidade. Um registro desse só é possível obter com fontes desse tipo de fonte, que lida com frequências abaixo de 2 kHz. Nesse caso aqui foi um Boomer, né? Aqui é um exemplo também de um registro sísmico lá no rio Xingu, tá? Mostrando aqui a superfície da água, a superfície de fundo, e aqui uma coluna sedimentar, aqui, estruturas sedimentares e tal, e um contato provavelmente com embasamento rochoso na área aqui do rio Xingu, né? Coluna sedimentar aqui. A fonte acústica Boomer, essa que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é um Boomer, um catamarã com a fonte acústica aqui dentro tracionado à medida que a embarcação vai navegando. Tá aqui, é um Boomer, embaixo dele é uma placa que vibra, emitindo as frequências abaixo de 2 kHz. Aqui é um barco com um chip e um Boomer. Então o IPT possui um sistema, algumas universidades no Brasil possuem também, que permite você trabalhar com duas fontes acústicas ao mesmo tempo. Então, esse aqui é um levantamento feito no Rio Paraná. Aqui é um levantamento, um Boomer, ó, sendo tracionado lá no Rio Araguaia. Aqui é um lago lá em São Paulo, o lago Guaraciaba em Santo André, onde nós fizemos uma experiência com esse equipamento. Olha só o embasamento, né, as camadas de sedimentos, e aqui a coluna d'água.
coluna sedimentar e um vazamento aqui do lago, cerca de 25 metros de profundidade aqui. Aqui no Rio Araguaia, vários, aqui a superfície de fundo e aí um refletor aqui. Quando eu estava falando agora sobre as fontes acústicas de penetração, eu queria falar um pouquinho agora sobre as fontes acústicas de resolução. É inevitável eu começar a falar de ecobatímetro. Ecobatímetro não é um equipamento que eu utilizaria para fazer perfilagem sísmica, certo? Mas ele pode ser utilizado para esse objetivo. Existem alguns ecobatímetros, normalmente aqueles que trabalham com frequências abaixo de 50 kHz, 38, 33, 30, né? Esses ecobatímetros, em algumas situações especiais, presença de lama fluida, etc., eles estão. Esse aqui é um exemplo de um ecobatímetro de 15 kHz, ó, mostrando uma camada de sedimento aqui de 6, 7 metros de espessura. Ó. Aqui é um outro ecobatímetro de 33 kHz, mostrando um laguinho aqui. Isso aqui é lama, no fundo. Isso aqui é o fundo do lago, aqui é água e aqui é lama. Ó. Então, uma frequência de 33 kHz penetrou como se fosse um perfilador. Na verdade, trabalhou como um perfilador, certo? Tá aí o fundo esse aqui é o fundo até onde penetrou esse sinal de 38. E aqui é a camada de lama, né? Aqui é um outro perfil em Santos, atravessando o canal do Porto de Santos, ó, uma frequência de 38 kHz. Tá aqui, mostrando o fundo. Mas ele, como é 38, ele acaba penetrando um pouquinho. Então você vê a camada de lama no fundo do reservatório. Perceba que os 200 kHz não conseguiu penetrar nada. Ele só mostra a superfície de fundo, que é essa mesma que está aqui, ó. Exatamente a mesma. Só que o 38 conseguiu penetrar e mostrar uma camada aqui. Olha lá. Aqui não dá pra ver, ó. O vermelho significa a base dessa camada de lama. Aqui nesse 200 kHz não dá pra ver. Aqui também, ó. Isso aqui é um Kongsberg de 30 kHz, olha só. O fundo do lago, isso aqui é lama. Tá? Aqui é água, tá? Aqui é lama. Existem equipamentos que são mais apropriados para fazer perfilagem sísmica, né? Que são os chamados SBP, os Sub-Bottom Profile. Existem SBP de 3,5 kHz, de 7, 10, 12, 15 kHz, 24, existem vários modelos, vários fabricantes, né? E aqui por aqui um exemplo de um lago lá em Minas Gerais, mostrando um perfil, olha só, de 10 kHz. Tá aí, ó, o fundo do lago e uma camada aqui de cerca de 8, 9 metros de espessura. Tá? Então é uma camada de lama detectada por um equipamento de 10 kHz. 10 kHz, no meu ver, não é uma frequência tão apropriada para perfilagem, mas acho ela um pouco alta. Mas nesse lago aqui funcionou perfeitamente. Tá? Esse é um trabalho de um colega lá da Universidade de Brasília, o Marco e o Roberto, que usou esse equipamento de 10 kHz para fazer um estudo de assoreamento de um lago lá em Brasília, em Minas Gerais. Outra fonte acústica que é bastante utilizada nos dias de hoje é uma fonte chamada Chirp. Existem vários modelos de Chirp, mas normalmente os Chirps que lidam com frequências entre 2 e 8 kHz, tem Chirps entre 4 e 12, entre 10 e 20, mas geralmente o Chirp está entre 2 e 20 kHz, o espectro de frequência que ele lida. Tá? E ele pode trabalhar de várias maneiras. Aqui é o chip do IPT, ó, acoplado na lateral da embarcação. Tá? Aqui é o chip do IPT. No IPT temos a sorte de ter um chip duplo. Lidamos com dois espectros de frequência, um deles de 2 a 8, outro de 10 a 18 kHz. E parece bastante interessante, temos várias experiências mostrando como é interessante trabalhar com duas frequências altas. Essa aqui penetra um pouquinho mais, essa aqui tem uma resolução um pouco melhor que essa. Então esse casamento é super importante. No IPT, inclusive, é possível casar essas duas fontes com o boomer. Então nós temos um sistema que permite registrar essas três frequências trabalhando ao mesmo tempo. Aqui ela mostrando uma lancha onde nós instalamos o chip na lateral da embarcação. Um trabalho que nós fizemos lá na Bahia. Esse equipamento é da Bahia, inclusive da Universidade Federal da Bahia. Tem um conjunto, na verdade. 3 ou 4 universidades que são proprietárias desse sistema, um projeto em conjunto que eles fizeram, né?
Eles são os donos desse equipamento. Aqui no IPT, em São Paulo, no Lago de Ibirapuera, nós improvisamos o nosso sistema num catamarã para facilitar o trabalho nosso, porque a embarcação é de alumínio, muito frágil, não dava para instalar ele na lateral aqui, então nós improvisamos num catamarã. Isso aqui é um típico registro de um chip, tá? Então tá aí, ó. Aqui é o fundo, né? Aqui é toda... Em vermelho é a base da camada de lama depositada em cima do embasamento rochoso. Aí a novidade, na verdade, que existe hoje no mercado é esse chip novo, que trabalha com frequências entre 20 e 50 kHz, que realmente é um exagero. Até a maioria das fontes acústicas que vocês vão ver disponíveis hoje no mercado trabalham com frequências menores, abaixo de 30 kHz. Aliás, abaixo de 20 kHz comumente. Esse aqui é um chip novo, trabalha com frequência entre 20 e 50 kHz, que me parece uma ferramenta muito interessante para reservatórios, onde nós estamos trabalhando em reservatórios, a gente trabalha com camadas centimétricas, né? Com essa frequência tão alta, esse sistema é bem capaz de detectar todo esse conjunto de camadinhas depositadas ao longo dos anos em reservatório. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui que mostra isso. Esse aqui é um chip clássico aí, comum, de 2,8 kHz. Isso aqui é uma seção sísmica, né, mostrando esse produto de um chip, mostrando as camadinhas, né, as camadas aqui. Aqui talvez o embasamento rochoso, ele está meio descontínuo. Claro, essa frequência ela é alta para penetrar a coluna sedimentar. Ele é boa para ver detalhes da coluna, mas não para penetrar. Mas mesmo assim, acredito que isso aqui seja um embasamento rochoso, ó, na região aqui. Então algum sinal está mostrando. Nessa mesma área, foi feito um levantamento com um chip de altíssima resolução, que é esse que eu mencionei agora, de 20, 50 kHz. Veja o detalhe das camadas sedimentares que vocês estão vendo aqui, ó. Se comparar o anterior com esse, vocês podem perceber claramente o absurdo que é de resolução nesse sistema aqui. Novo, né? Sistemas novos aí aqui nós estamos falando em resolução de cerca de 15, eventualmente 10 centímetros, mas normalmente 15, 20 centímetros de resolução, ou seja, a capacidade do sistema de detectar. Uma camada de 5 centímetros ninguém vai ver com um chip desse. Se ela tiver 20 centímetros, grandes chances de ver, né? Esse aqui, a resolução dele é da ordem de 3 centímetros, né? 3, 4 centímetros, então é um poder, a capacidade de resolução muito maior. Então você vê muito mais camadas, enfim. Claro que nesse sistema aqui, você não vê o embasamento direito. Claro, a frequência é muito alta, ela tem menor capacidade ainda de penetrar na coluna sedimentar. Esse tipo de fonte, na verdade, o que ele está mostrando é um grande detalhe da coluna sedimentar, né? Inclusive, tem essa estrutura aqui com muito mais detalhe que eu não sei o que é. Estou conversando com o pessoal aqui da Finlândia. Esses registros aqui foram obtidos na Finlândia, foram testes com esse equipamento novo. Essa estrutura aqui é uma estrutura, parece um fóssil, enfim, é uma estrutura que gera uma certa dúvida. Nós estamos querendo tentar convencer o Serviço Geológico da Finlândia aí a fazer um furo aqui para a gente sanar essa dúvida. Está em andamento essas conversações. Então hoje, na verdade, a modernidade permite que tudo isso que eu falei para vocês seja acoplado num único computador e trabalhar isso tudo no mesmo software. Então o IPT trabalha desse jeito. A gente tem esse software que tem essa possibilidade de acoplar todas essas fontes acústicas num único software e interpretar tudo isso sincronizadamente, né? Então é interessante, por exemplo, isso aqui é um registro de um pinger de 24 kHz, ó. Isso aqui é um perfil mostrando uma ponta aqui de rocha, provavelmente rocha, certo? Pode ser um navio, um naufragado, enfim, você vai desconfiando do que poderia ser isso, né? O mesmo registro com uma fonte do tipo chirp, tá aqui, ó. Um pinger de 24 kHz gera essa informação. Um chip de 2,8 kHz gera essa informação. Se você tiver um boomer junto, é fantástico, porque olha só, o boomer vai te mostrar toda o uplift aqui do embasamento, na verdade, né? Aqui é o embasamento rochoso, ó, subindo, mergulhando, tal. Flora aqui e desce de novo. Então realmente é interessante a capacidade de você poder trabalhar com as 3 fontes acústicas e ter esses 3 tipos de informação simultaneamente. Enfim, concluindo, né,
eu gostaria de fechar essa minha palestra dizendo que, reforçando a ideia de que realmente existem equipamentos hoje super modernos que permitem mapear com um detalhe impressionante a conformação da superfície de fundo e subfundo, né, dos reservatórios, o que permite você ter informações muitíssimo importantes para análise do reservatório, para a vida útil dele, enfim, um planejamento devido do uso dos recursos hídricos, né. Essa que é a ideia nessa minha palestra, mostrar esse tipo de capacitação que existe hoje com relação aos equipamentos, né. Eu até uso dar um passo adiante, quer dizer, hoje em dia você comparar os dados batimétricos hoje eles são coletados com uma impressionante resolução. Todavia, comparar esses dados com levantamentos batimétricos antigos é bastante complicado, porque antigamente os sistemas não permitiam uma precisão tão alta. Então, você comparar as duas coisas é inerente um erro nessa comparação, né? Então, até seguindo a linha aqui de alguns colegas, gostaria de lançar aqui uma provocação. Quer dizer, eu acho que seria importante, na verdade, por que não incluir no kit de estudos de reservatórios métodos geofísicos que permitam avaliar a espessura da camada sedimentar que já está lá depositada. Você, a partir de levantamentos batimétricos hoje, você consegue, se você fizer um levantamento hoje, um outro levantamento daqui 2 anos, 5 anos, daqui 10 anos, você vai poder comparar um com o outro e tirar conclusões sobre a evolução do seu reservatório. Mas hoje você não consegue saber o que aconteceu nesses últimos 20, 30, 40 anos do seu reservatório. Então, se você fizer um levantamento um método desse de perfilagem, você vai conseguir avaliar a espessura do sedimento que já está acumulada lá. Certamente esse dado é bastante importante para você avaliar o futuro do seu reservatório. Então, deixo aqui esse desafio para os órgãos competentes, com a ANA, a ANEEL, etc., para avaliarem a possibilidade de incluir nas regras hoje vigentes para estudo de reservatórios a capacitação plena que existe hoje acústica de levantamentos de assoreamento de reservatórios. Essa é a ideia que eu deixo aqui para vocês, né? Eu agradeço a atenção de vocês. Essa imagem é uma imagem que eu fiz, uma foto que eu fiz do encontro do rio Paranapanema com o rio Paraná, lá no pontal de Paranapanema em São Paulo, né? Eu agradeço a atenção de vocês. O meu e-mail do IPT é esse daqui. Eu estou aqui à disposição se alguém quiser discutir com mais detalhes essa minha apresentação, ok? Para encerrar, eu tenho um Facebook que eu chamo de Shallwater Geophysics. Se alguém estiver interessado em acompanhar, eu estou sempre postando notícias, dados bonitos, interessantes de reservatórios, de empresas, não só do IPT, né? Alguns colegas mandam dados para mim. Cursos que eu dou sobre esse assunto, sobre geofísica, eu costumo postar aqui. Então é uma das formas aí interessantes de você poder acompanhar aí o que está acontecendo nesse meio, é acessar esse Facebook. Eu recomendo, fiquem à vontade aí para acessar. Muito obrigado aí pela atenção de vocês e estou aberto aí para as discussões, perguntas, etc. Um abraço.